Mais um episódio de Papa Livros, em que estamos a fazer isso mesmo, a papar livros. A leitura é ótima, temos muitas recomendações e eu tenho, nesta série de autores luso-canadianos que eu tenho vindo a apresentar, hoje tenho mais um. E é um prazer tê-lo aqui, porque para além de ser um escritor que eu sei que é muito bom, é um colega de trabalho, é um colega que eu conheço há muitos anos e a quem vou dar as boas-vindas, Steven Silva. Olá. Olá, Ana. Obrigada por teres aceito o meu convite. É um prazer estar aqui. É todo meu. Vamos começar, antes de falarmos do teu livro e desta jornada que tu nos vais contar aqui, vamos falar um pouco do Steven. Tu és professor, mas és muito mais que isso. Já trabalhei contigo na qualidade de vice-diretor de uma escola e realmente fazes muitas coisas. Fala-nos um pouco de ti, como começou esta tua paixão, sobretudo pela educação. Sim, eu já tenho tido bastantes posições em várias capacidades. Eu comecei a minha carreira como professor de línguas, em particular português e francês. Fui, aliás, o primeiro professor de português numa escola secundária aqui em Toronto. Foi um desafio, mas também um prazer enorme para mim e uma coisa de orgulho de ter aquela possibilidade de ensinar português e francês. Foi na altura em que as faculdades aceitaram português como teachable, não era? Sim, começou a ter esta coisa de aceitar. Exato. E começámos a ter um interesse pela ensino da língua portuguesa nesta comunidade. Mas depois de 4, 5 anos, tive aquele desejo de fazer algo diferente. Então fui me candidatar para uma posição de chefe de departamento, onde eu fui para outra escola secundária a lidar programas de francês outra vez, italiano, espanhol também neste departamento. Tive a oportunidade também de ensinar italiano nesta escola, ensinei também dança. Espera aí, tu quantas línguas falas? Eu atualmente sou competente em 5 línguas. Epá, só tu e o Papa. Pois, eu conheço o francês, o português e o inglês. Italiano, um pedacinho de espanhol e um ano passado, 2 anos, comecei a estudar um pedacinho de mandarim, os chineses. Vou começar. Vamos juntar a ti, eu sempre achei isso muito interesse. Porque é alfabetos diferentes, etc. Sim, é caráteres diferentes, da pronúncia, mas é uma língua completamente diferente daquelas que eu estudei, que eu aprendi. Portanto, era mais por um interesse pessoal. Ok. Voltemos então ao Steven. Fala 5 línguas. Sim, falo 5 línguas. Portanto, gostei imenso de trabalhar como chefe de departamento. Organizei várias excursões na Europa. Tive a oportunidade de dar um pouco de formação e mentorship a colegas no departamento. E depois senti, depois de 15 anos como professor, que precisava de fazer algo diferente. Não sabia se era mudar de disciplina, porque quando eu estudei o meu programa na universidade era francês e geografia, portanto também tinha geografia e as artes, mas essa possibilidade nunca era uma possibilidade para mim na escola, porque sabendo que tenho francês como qualificação, é sempre uma daquelas coisas... É uma tortura, é uma tortura. Eu sei do que estás a falar. É uma coisa positiva, porque tem sempre trabalho, mas depois do outro lado, se queres mudar para outra coisa, é sempre difícil. Eu não sei quem ensina em francês, não é? Sim, quem tem a possibilidade de ensinar nas escolas de imersão, coisas assim. Portanto, eu comecei a pensar, vou mudar de escola, talvez começar de novo noutra capacidade. E depois o meu diretor começou a falar, tu serias um bom vice-diretor. O nosso sistema escolar precisa de leaders. Eu disse, mas eu nunca pensei na minha mente, eu seria sempre professor, chefe de departamento e ia reformar. Isso era o meu trajeto profissional. Mas depois disso, o que é que eu ia perder? Fiz a minha aplicação e a minha candidatura, passei pela entrevista e depois, logo após 2, 3 meses, vai o Steven para Qual foi a primeira escola? A minha primeira escola foi Marshall McLuhan, em Toronto. Foi uma escola muito interessante. Que tem francês intensivo, não é? Tem francês intensivo, sim. É uma escola mais ou menos como aquela que eu comecei a dar a escola, da Taylor Gary Academy, era muito semelhante nessa maneira, mas era uma escola em que é uma escola de um semestre, portanto, o ano inteiro estudo em 8 cursos. Portanto, a minha experiência era sempre semestrial. Eu, quando comecei a dar aulas, a escola onde eu andei tinha essa abordagem, que não havia semestres. É um bocado mais complicado. É mais complicado no nível do horário, também para os alunos ter um dia... É confuso. É confuso, até para quem trabalha, mas quem está habituado a isso, para eles não é nada. Mas a minha experiência sempre foi semestrial, agora mudar para este sistema era um pouco diferente. Depois, logo a seguir, foi a pandemia. Portanto, pois. Foi isso que aconteceu, portanto eu comecei logo a minha carreira como vice-diretor, aquela experiência, depois logo todos... Trauma. Okay. E tivemos
mudar para aprendizagem virtual, online, e todos os desafios que acompanham isso. Isso é outro podcast que a gente vai fazer. Mas, para falar disso, é que nessa altura comecei também a questionar se este trabalho é mesmo para mim. Porque é coisa nova, a pessoa começa a aprender algo no novo trabalho, mas eu sempre pensei, eu não sei se isto é exatamente para mim. Eu gostei imenso de ser professor, ser chefe de departamento, e agora isto não me cai bem, não é algo para mim. E depois, a distância onde eu moro em Brampton, portanto, para fazer o trajeto para chegar à escola era muito longo. Às vezes passava 1 hora, 2 horas a só. Não há trânsito em Toronto. Não. Tu imaginas-te. Portanto, eu pedi para me deslocar para outra escola mais perto de casa, por isso que eu mudei para outra escola. Onde acabaste de trabalhar comigo? Olha, teu azar. Por isso mesmo. Portanto, de volta numa escola semestral, uma escola enorme, pós da pandemia, portanto, outros desafios nesse sistema. Estive nessa escola para 1 ano e depois, mais uma vez, aquela contemplação, aquela reflexão. Será que isto é para mim? Será que eu fiz um erro em escolher esta posição de carreira? E mais uma vez, que aquela escola é muito exigente, devido ao número de alunos que é tipo uma mini-cidade. Portanto, número de alunos, número de professores. Exato. Eu andei em Glendon e na altura acho que Glendon não tinha tantos alunos, embora se fosse uma faculdade, acho que não tinha tantos alunos como tem a nossa querida Power. Aliás, depois eu fiz ir para ser mudado para outra escola, mais uma vez mais perto de casa, outra experiência, para dizer, vou dar uma terceira tentativa, vou ver se isto é mesmo para mim. E onde tive a oportunidade agora, ultimamente, de estar na escola Uraruabi, uma escola, outra experiência, que é só para raparigas. Nunca tive essa experiência e fui bem acolhido nesta escola. É uma escola mais pequena em termos de números, comparado a Michael Power, a Marshall McLuhan, a Dante, a St. Gaza, é mais íntimo e para si mesmo um tipo de família, um tipo de... um ambiente muito diferente. Por acaso nunca ensinei só numa ou de outra, mas deve ser muito interessante. E fiz muitas coisas interessantes com os meus colegas, a diretora e o vice-diretor colega, que trabalham juntos, ao nível de cultura e tentar dar aos alunos a oportunidade para se verem nas atividades da escola, na leitura que eles fazem na escola. Portanto, fizemos bastante bom trabalho, mas eu sempre a dizer, este trabalho de vice-diretor, eu não sei exatamente qual seria. Não te sentias realizado? Era isso? É isso. Aquela voz interior, aquela voz interior. Depois, como a Ana deve saber, quem trabalha como vice-diretor, a hora de trabalho não termina às 3 horas da tarde. Portanto, a pessoa tem atividades depois das aulas, ou, por exemplo, tem algum problema, algum desafio que acontece com um pai ou com um aluno, e a pessoa tem que ficar horas extra. Eu nunca tive problema a fazer isso, mas a pessoa faz isso todos os dias, chega a casa, e como vive longe da escola, a pessoa chega lá para as 7, 8 horas da noite, comer jantar, é exausto. Eu confesso que já me fizeram essa proposta imensas vezes, e eu sempre digo que não, por isso mesmo. E cá está, nem é o facto de teres que ficar, o que é chato, claro que é, horas intermináveis, estás lá com o cantar do galo, como eu costumo dizer, sais já muito tarde, mas eu acho que eu sou professora porque eu gosto de estar em frente aos alunos, porque eu gosto de dar aulas. Eu não quero, e não é falta de respeito, nem nada, mas eu não quero lidar com os pais, eu não quero tratar de administração, eu quero dar aulas. E portanto eu percebo, e tenho muita admiração por vocês, e disse-te a ti na altura que eras muito corajoso, porque realmente exige muito de vocês. Sim, ao nível da saúde mental, do bem-estar, mas é um trabalho diferente. Outras competências trabalhamos, temos que lidar com os adultos mais nas escolas, com os pais. Os alunos nunca é problema. Sim, temos alunos que têm desafios diferentes, mas para mim nunca era problema com os alunos. Era sempre mais ao nível da cultura da escola, talvez pais complicados, professores, esse tipo de trabalho, e a pessoa só começa a apreciar o que falta quando está fora daquele ambiente. Portanto, eu tive a minha vida inteira, sempre fui na escola dar aulas, a ensinar, e eu sempre gostava, e a pessoa acabava, sim, tinha dias bons, dias maus, mas a pessoa sempre acabava aquele dia, aquele ano escolar, a dizer, eu fiz algo impressionante. A frustração sai. Ou a pessoa vê aquele aluno passar no palco, na graduation. Valeu a pena, Valeu a pena. Ou anos depois a pessoa encontra aquele aluno que foi frustrado, eles dizem, obrigado professor por ter ajudado. Isso, eu não vejo isso como trabalho de vice-diretor. E eu até pergunto aos meus colegas, onde é que vocês encontram a satisfação de estar neste trabalho? Porque eu não encontrei ainda, depois de 6 anos neste cargo, eu ainda não encontrei aquela satisfação, aquele sentimento de eu contribuí a esta comunidade, eu fiz algo impressionante e eu agora estou satisfeito.
E isso não existe. Isso não existe. Portanto, foi isso que comecei a dar um pedacinho de pesquisas aqui e acolá para ver onde é que o Steven vai acabar a seguir. E onde é que ele está agora? E agora, atualmente, estou na Ordem dos Professores de Ontário, que é um outro desafio. O desafio, trabalhar no lado burocrático, o lado de formação de professores. E para mim estou a gostar imenso. Eu gosto muito de aprender. E isto para mim Estás a dar aulas. Estás a dar formação. Formação, a fazer a planificação de cursos, a lidar com as várias empresas que oferecem os cursos aos professores. Portanto, para mim, eu estou a gostar imenso deste tipo de trabalho e também tem flexibilidade. E eu que gostei imenso isto, pela primeira vez da minha vida, depois de estar na escola como aluno, diremos 13 anos, que eu tinha até o OIC, depois a universidade, mais 4 anos, 20 anos de professor em escola, pelo menos pela primeira vez na minha vida, eu tenho tempo para mim. Portanto, isso é muito importante só para a família, para os amigos e para a minha saúde e bem-estar. E para um projeto de escrita, não é? E para um projeto que finalmente se realizou graças a este tempo na minha vida, que eu tenho agora a liberdade de retomar as minhas tardes e minhas noites para fazer algo. Eu confesso que quando vi o teu post sobre o livro, aliás, eu vi um post teu, eu acho que tu estavas a regressar de viagem, salvo erro, em que dizias que estavas a trabalhar numas coisas. Corrige-me se eu estou errada. Sim. Ok. E eu quando vi isso, disse, ok, faz sentido. E eu vou dizer porque é que fez sentido na minha cabeça. Porque tu conheces desde o tempo da universidade, não é? Mas porque, para quem não sabe, o Steven é autor de manuais escolares em francês também. Que desde já te digo, eu sou fã e continuo a dizer que tens que fazer o do 11º ano e o do 12º. Eu quando vi, eu disse assim, há no Steven, mesmo nos manuais escolares, a tua forma de contares uma história é diferente dos outros manuais. E eu, já cá ando há muitos aninhos, já me passaram muitos manuais pela mão. Há momentos, antes de começarmos o programa, falámos num que era de arrancar cabelos, que eu nunca percebi como é que aquilo foi autorizado a entrar na sala de aula, mas enfim. E há aquela sensibilidade em que tu trazes os elementos, sobretudo no segundo, no 10º ano, tu trazes elementos de Portugal, tu trazes elementos de salvo erro da Itália também. Portanto, há ali uma voz interior que eu disse. Há ao lado de literatura do Steven, mas também há este lado pessoal dele que ele consegue trazer e contar histórias. Dos manuais escolares ao livro que temos aqui, eu não quero dizer o nome errado, é Flight Path Home, né? Este voo de regresso, o que é que te inspirou para fazê-lo? Para quem não sabe, o Steven tu nasceste na Madeira ou já nasceste aqui? Eu nasci cá. Já nasceste aqui, sim. Mas és os meus pais são natural da Madeira, exato. Sim, exato isso. Portanto, este livro nasceu já há bastantes anos. Foi um projeto que eu tinha começado quando estava a fazer um mestrado em Linguística Aplicada, em que eu tive um curso com a professora Joy Manette. E ela tinha pedido-nos para falar um pouco sobre a nossa cultura e fazer uma apresentação. Era um curso de Urban Education. E disse, vou falar sobre a minha cultura. Ok, vou falar sobre os meus pais, quando eles vieram aqui para o Canadá e toda a história dessa. E fez esta apresentação na sala de aula. E através desta apresentação a professora falou comigo depois e disse, tens mais para contar? E ela diz, tu deves escrever uma história. Deves escrever sobre a tua experiência como filho de pais imigrantes. Porque é algo que vai fazer que os outros podem fazer comparações, semelhantes, identificar-se com isso. E é uma voz que falta. Naquela altura, pessoas que era só completar o trabalho do curso e seguir para lá. Mas depois, com um pouco de persistência, ela disse, Steven, vamos fazer um tipo de curso independente, onde tu vais escrever. Mas eu não sou escritor. Eu confesso que desde a minha infância sempre tive dificuldade com a escritura. Porque quando eu fui para a escola, eu falava português e só compreendia português em casa, porque meus pais nunca falavam inglês. Que é a história de grande parte das pessoas, não é? É isso. Portanto, eu até conto a amigos e colegas que quando eu estava na kindergarten, no primeiro ano, eu tive que seguir programa de English as a Second Language, mas eu nasci cá. Mas foi essa a realidade que eu não conhecia, não sabia inglês. Portanto, eu tive muita dificuldade e fui até eu chegar ao ensino secundário, comecei a desenvolver um pouco a minha capacidade para escrever e fazer. Eu ser bom aluno, esse tipo de coisa. Mas regressando à história,
é que finalmente eu disse à minha professora, então vamos tentar isto, mas eu não vou escrever tipo uma ficção, uma narrativa, coisas assim. Ela disse, escreve da maneira que tu queres. Pode ser anedotas, pode ser fotografias com uma escrita abaixo, tipo de a maneira que tu queres. Ser criativo. Um curso de mestrado com tanta liberdade, disse, uau, por que não? Portanto, eu comecei a trabalhar nesse curso, depois tive uma oportunidade em que o trabalho que eu estava a fazer neste curso podia ser publicado num capítulo de um livro académico, mas nunca chegou a chegar a esse ponto, e, portanto, estas histórias viveram só naquele curso, naquele trabalho independente. Ficaram na gaveta. Ficaram nos USBs, ficarem nos cadernos, mas após disso, eu sempre gostei de tirar fotografias de paisagens, das minhas visitas a Portugal, e também, cada vez que eu regresso à Madeira, eu tenho a possibilidade de falar com os tios, tias, primos, e naquela altura uns avós, eu sempre gostava de notar coisas, porque eles contavam histórias. Eu sempre pensei, alguém tem que preservar estas histórias. Eu digo isso, sim. E, portanto, mais uma vez, dentro das gavetas, dentro daquilo tudo, e ao longo dos últimos anos, não tenho de voltar, de vez em quando, mas desde que estive neste trabalho na Ordem dos Professores, aquilo abria aquela possibilidade de dizer, agora eu tenho tempo para mim, para fazer algo para mim. É tão bom, não é? E com isso também, eu também tive a experiência em que começou a falecer muitos dos meus familiares. Perdi a minha tia há 3 anos, a minha tia Maria, que era uma pessoa que gostava de contar histórias, anedotas. Depois agora a minha avó faleceu ultimamente, o meu pai agora está internado numa casa de apoio, e comecei a pensar, my God, esta gente que tem a nossa história, a nossa família, que tem a história da nossa cultura, estão a desaparecer. E aquilo que deu a mim, não sei que foi, um pulsar, alguma coisa para dizer, isto é a altura, seja uma intervenção divina que disse, Steve, tu deves escrever alguma coisa agora, eu disse, vou fazer. Notas que estás a pô-los imortais, não notas? Com estas histórias. Sim. Isso também é uma coisa que eu gostava de fazer, porque eu não tenho filhos. Portanto, isto para mim também é uma obra de meu filho. É uma maneira Já plantaste uma árvore? Uma árvore. Dizem que temos que ter ou um filho a plantar uma árvore ou escrever um livro. Tu já escreveste? Eu detesto jardinagem. Disseste, eu não tenho filhos. Tens um livro. Tenho um livro. Vai plantar uma árvore. Vou plantar uma árvore. Sim. Mas olha, voltando ao livro. Eu primeiro gostei muito do título e vou começar por ele. Home, o lar. Que lar é esse para ti? Isso é que eu estou a questionar. Onde fica a casa? Porque é interessante. Para mim, sim, eu vivi cá. Eu cresci cá no Canadá. A minha casa é aqui. Mas eu tenho algo que eu sinto mais ligado à minha casa em Portugal. Seja na Madeira, seja no continente. Para mim, aqui me sinto... Eu não sei se é a mudança de clima, mudança de ambiente, se é por causa os familiares são todos lá, mas tem várias coisas, alimentos que me atraem a essa casa. E é isso que eu estou a falar, aquela ideia de percurso. Às vezes sinto-me em casa aqui, às vezes me sinto-me em casa lá, às vezes sinto-me em casa entre os 2 lugares. E cada vez que eu regresso à casa, sou uma pessoa diferente, tenho outras experiências, mas também aquele lugar tem mudado também. E é isso que eu estou a explorar nas minhas histórias, este percurso ao longo da vida de encontrar onde é que eu me situo no mundo. E a ideia do avião para mim é muito interessante, porque cada vez que eu entro dentro do avião, mesmo que às vezes eu fico muito nervoso com a... Não gostas de viajar de avião? No início não gostava, tinha muito medo. Já te habituaste? Tinha medo, mas agora este avião me permite de regressar a casa, me permite de voltar à Madeira. Portanto, eu tenho de enfrentar este medo para conseguir voltar a casa. Eu acho que cada vez que eu entro dentro do avião, eu sinto-me que esta sensação de... Estou quase... Eu não sei explicar. É uma noção que, até quando o avião está ali, quase a aproximar a Lisboa, eu digo, uau... Estas borboletas, As borboletas, sim. É esta coisa... Estou a ser acolhado, estou quase em casa. É uma sensação quente. Mas quando o avião volta do outro lado, para aqui, para Toronto, eu não sinto igual. Parece uma coisa que está vazia, uma coisa que falta. E eu sei, às vezes a pessoa pensa... Vais de férias, portanto, sim, todos gostam de usufruir as férias. Voltas para o Canadá para o trabalho, portanto, tem essa sensação, mas eu acho que é uma coisa muito mais, é uma coisa mais interior. Para passar mais tempo em Portugal, longos períodos de tempo, já que és tão ligado assim, já que tens essa sensação,
sei lá, o Stephen King. Onde é que tu reformas? Vês-te a passar assim mais tempo nesse lado? Sim, eu já tenho pensado, já tenho tido estas conversas em casa que eu acho que depois de eu me reformar, eu vou viver em Portugal. Ou passar 6 meses lá, 6 meses aqui, porque tem outro elemento que eu ainda tenho meus pais aqui. Portanto, esta obrigação, esta coisa que eu não posso deixar eles aqui. E eles também nunca pensaram em regressar. Portanto, para eles isto é casa. Mas para mim, eu sinto mais de lá. É interessante porque eles vierem para o Canadá. Eu ia dizer isso, né? No fundo, fazia mais sentido serem eles a quererem regressar do que propriamente tu, porque para ti não seria nunca um regresso uma vez que nasceste aqui, né? Mas é engraçado que para ti é que é um regresso. Este voo é um voo só físico ou é um voo através de memórias? É um voo através de memórias. Eu falo de experiências que eu vivi como criança, porque por um período prolongado a minha experiência com a Madeira, com o português e a cultura portuguesa foi só em casa aqui no Canadá com meus pais, porque como muitos pais imigrantes que vieram para o Canadá, lutar e ganhar dinheiro para poder regressar era um grande desafio, porque foi até os 11 anos que eu tive a primeira ocasião de visitar Portugal e a Madeira. E depois dali as coisas melhoraram, os pais a lutarem, a trabalhar 2 empregos e isso tudo, para nós poder regressar mais vezes. Portanto, eu falo dessas experiências, falo mais experiências como adulto, regressar agora a Portugal e as minhas experiências a falar e lidar com os meus familiares, mas em particular com a Ilha da Madeira e a geografia da Madeira, porque há algo muito interessante lá em termos do mar, o mar que fala para mim, a ideia de pensar nos antepassados que chegaram na Ilha da Madeira. Estas vozes que eu nunca conhecia, mas que para mim há algo interessante. E também falo da minha experiência espiritual, porque sou uma pessoa, diria, espiritual, uma pessoa que tem muita fé e na nossa cultura sabemos que é um elemento importante e eu sempre cresci com isso. Portanto, na minha casa sempre havia aquelas imagens de Nossa Senhora, aquelas histórias, e para nós na Madeira, Nossa Senhora do Monte. Senhora do Monte, exatamente. Portanto, tenho esta ligação. Veste mais religioso ou mais espiritual? Para mim, acho que entre os dois. Há elementos da religião que falem comigo, outras coisas não tanto. Eu questiono muito às vezes, isso é verdade também. Sim, acho que a religião é uma coisa pessoal. É subjetivo, exato. E é isso que nós temos que fazer, é fazer de maneira pessoal. É algo que nós falamos disso. Qual é a história que mais gostaste de escrever neste livro? Sem nos revelar muito, que eu quero que as pessoas comprem e leiam, né? Tem 2. Eu falei ainda há pouco da geografia da Madeira, portanto eu adoro geografia. Portanto, eu era formada em geografia. Portanto, a Ilha da Madeira é muito interessante porque há verde, há azul, há contrastes. E, portanto, tem uma história em que eu falo do meu trajeto a visitar a cidade de Funchal e explorar o lado oeste, este e norte da ilha. Portanto, é um tipo de panorama turística. Mas, ao longo desta experiência, há histórias contadas. Portanto, a história da mitologia da Nossa Senhora do Monte. E coisas que eu tive a ocasião de falar com pessoas locais em termos de suas experiências com aspectos culturais da Madeira, que eu sempre cresci com eles, mas queria confirmar porque é que nós fazemos isto. Este bolo do caco que nós comemos é tão bom. Isso que eu gostava de saber mais. Portanto, tem esta história que fala sobre o percurso e através desta história eu estou a me ligar à Madeira, mas também estou a ensinar. Portanto, isto é outra coisa que eu gostava que o livro fizesse, a ideia de ensinar aos outros algo sobre a Ilha da Madeira, algo sobre a história, a nossa cultura portuguesa, porque eu acho que é uma voz que falta. Outra história que é muito pessoal, e não vou falar dela porque não quero chorar, mas é uma história sobre o meu avô materno. E é uma pessoa que tinha poucas palavras, mas a sua presença, aqueles poucos encontros que eu tive com este avô, foi muito marcantes para mim. Ele teve uma experiência especial com a minha irmã, que eu não participei desta experiência, agora tenho um pouco de, não sei se é receio, mas I wish I could have. Sim, mas eu deixei ouvir as perspectivas dos outros sobre o meu avô, portanto eu não tinha muito confiança nele. Mas, isso faz parte também da nossa aprendizagem, né? E do crescer. Mas ao escrever esta história sobre ele, para mim foi algo muito... Te tocou, não é? Sim, tocou muito. E fico muito até a ler e escrever aquele capítulo, fico-me chocado, não sei porquê. Porque, sim, ele já faleceu, já é isso tudo, mas as pequenas memórias que eu tive com ele são algo que fica aqui dentro do coração e
a sua afinidade para fotografias. Ele sempre gostava de fotografias. E cada vez que nós visitávamos Portugal, ele sempre mostrava-nos a fotografia minha e da minha irmã. Ele tinha sempre... Todos os meus primos estão na Madeira. Mas nós fora, ele sempre gostava... Está aqui os meus netos. E não sei se agora hoje eu continuo esse trabalho em termos de sempre preservar fotografias. Para mim, eu acho que são muito interessante a preservação de fotografias, porque olhando para a fotografia tem ali uma memória, tem uma história, tem algo, e para mim uma saudade que existe lá. Estava-te a ouvir contar essa história e a pensar, eu tenho assim um pouco com as minhas avós também, mas estava a pensar na nossa tradição nativa dos antepassados serem os espíritos que nos quase sopram ao ouvido. Eu acho que é um pouco isso. É como se tu tivesses o teu avô a soprar-te ao ouvido para continuares. Os idosos, né? Os como é que eles chamam? Os anciãos, né? Que eles tentam continuar aquela história. E tu és uma espécie de um ancião, não te estou a chamar velho, não é isso, mas és uma espécie de ancião da tua família, veste nesse papel. Sim, e foi ultimamente quando eu tive aquela experiência de perder a minha avó, que eu comecei a pensar muito nesse role. Porque muitas vezes a minha avó era aquela pessoa que contava muitas histórias. É ela que tu também dedicas o livro, não é? Eu dedico o livro à minha avó Maria Rosária, porque ela era contora de histórias, e numa das histórias eu falo mesmo desta ideia de agora ela contar as histórias para mim, para os nossos familiares, agora somos nós a contar as histórias aos próximos, e continuar aquele percurso e preservar aquelas histórias, as histórias cómicas, as histórias da vida, as histórias dos vizinhos no edifício. Portanto, tem momentos alegres, tristes, mas esta ideia de agora és tu o contor de histórias. Isso é muito interessante. Eu estava a pensar exatamente nesse papel quase nativo de teres assim uma voz que te sussurra ao ouvido e que te diz para continuares. O teu amor pela Madeira é óbvio, o que é muito interessante. Aliás, tu no manual, num dos manuais, há uma história de um Daniel, salvo erro, não é? O Daniel, ensinei aquilo poucas vezes, em que ele é de Funchal, e eu dou por mim muitas vezes a explicar aos nossos alunos o que é o Funchal e onde fica, etc. E parabéns, porque durante muitos anos tínhamos só referências à Itália e hoje em dia temos-las também a Portugal nos manuais, não é? Este é o primeiro de muitos projetos? Estou primeiro por agora. Eu nunca pensei que ia escrever um livro. Depois vemos, porque isto ficou maior do que eu pensava. Primeiro era um passatempo. Vou agora escrever este livro, preservar minhas histórias, e sei lá, quem vai publicar este livro nunca sabia. E a Mosaic Press aceitou o desafio, a oportunidade para publicar este livro, porque é mesmo essa coisa que estavas a dizer. A ideia surgiu-te naquele post, naquela viagem que tu estavas a fazer? Foi aí que tu tiveste a ideia? Foi várias viagens, mas ultimamente foi esta ideia. Quando estou no avião, às vezes vejo um filme, às vezes começo a ler e às vezes fico ali a pensar, só a refletir em coisas, e às vezes vêm ideias em cabeça e a pessoa pensa, ok, por que não? Why not? Olha que estamos suspensos aqui no ar, acho que é uma oportunidade para refletir, para pensar, e até estar no aeroporto. Tem uma história onde falo disso, estar ali à espera na porta de embarque. A pessoa às vezes passa ali 1 hora, 2 horas de tempo, espera. Vai e vem esta ideia das pessoas que vêm e voltam. Eu também gosto muito de observar isso. Sim, e as vozes que as pessoas, línguas diferentes, portanto, sou muito impressionado por isso. Mas gostava só de voltar àquela coisa que falaste sobre a Madeira, porque para mim é algo muito importante, muito pessoal, esta ideia de comunicar para a nossa comunidade e para os outros o que é a Madeira, porque quando eu, em criança, adolescente, eu nunca ouvi histórias da Madeira, eu nunca ouvi falar de pessoas da Madeira, e sei que existiam, e sei que temos vários membros na comunidade, temos uma comunidade... Uma casa, um parque... um estúdio, mas para mim, eu nunca me via nisso, portanto, na escola também, era ou do continente ou dos Açores. E até me perguntavam, tu és Steven Selva, és português, mas de onde? Eu dizia, sou da Madeira. Onde é isso? Ninguém sabia. Ou perguntava, és ou dos Açores ou do continente? Eu dizia, nenhum desses. Há outra opção. Portanto, todo o longo da minha vida teve sempre que explicar onde é a Madeira, o que é isto, o que é um arquipélago, portanto... É um paraíso. É um paraíso, é isto tudo.
teve sempre esse desejo de ensinar aos outros algo sobre esta região que acho às vezes fica nas margens e tem muitas contribuições que os madeirenses têm feito no mundo, nesta comunidade própria, e espero que também este livro seja mais uma voz para amplificar a voz dos madeirenses nesta comunidade e ensinar algo sobre a Madeira para quem não conhece esta pérola do Atlântico. Uau! Olha, Steven, parabéns. Eu vou ler. Depois vou-te convidar para conversarmos, uma vez que as pessoas comecem a comprar e a ler, até se calhar posso convidar pessoas que nos possam falar sobre ele também, mas vou-te convidar para depois voltarmos a divulgar mais coisas, a falar mais, e eu espero que seja o primeiro mesmo de muitos, porque... E que venha assim um tio Parle de Troyes. Eu vou estar sempre chateado com isso, já isso sabes. Isso nunca sabe, pode ser. Conta comigo se precisares. Mas, não, a sério, tenho muito orgulho de ti. Obrigada por esta oportunidade e que este voo vá mesmo muito longe e tu consigas levar com ele não só a Madeira, mas também todas as memórias que tens aí incluídas nesse livro. Foi um prazer, não sei se queres deixar mais alguma coisa para quem nos está a ver. Obrigado pelo convite, Ana. É um prazer. E espero que gostem das histórias. Eu sou muito direto na maneira em que eu escrevo. As histórias são muito pessoais, mas espero que alguém possa se ver nestas histórias. Falamos muito hoje em dia de abrir janelas e portas de correr, portanto espero que, mesmo se não seja português, que seja de comunidades imigrantes, porque nós temos histórias semelhantes, que possam se ver representado aqui, que possam aprender algo e que vocês podem continuar a seguir o vosso próprio percurso, onde fica a casa, porque isto acho que é uma pergunta que nunca vamos realizar a resposta concreta ao longo da nossa vida, mas que onde quer que nós estamos, que seja uma casa acolhedora. Sobretudo quando se é imigrante e quando se conhecem duas realidades diferentes, acho que a palavra casa ganha uma conotação que não se consegue descrever, só se consegue sentir, acho eu. É um sentimento. Exato. Steven, foi muito bom, volta sempre, já sabes, quando for preciso venha ao Papa Livros. Fica aqui o convite para que comprem o livro do Steven, chama-se Flight Path Home, é um livro que não fala só de uma viagem, mas fala de muitas viagens como puderam verificar. E fica aqui o convite, se quiserem. Onde é que podem adquirir o livro? Onde é que está à venda? Atualmente está à venda no site do editor, Mosaic Press, mosaicpress.ca. Podem mandar uma mensagem no Instagram, @profsilva, e posso também ajudar a encontrar o livro. E depois, de algumas semanas, também seria disponível nas livrarias Indigo Chapters, mas ainda não está lá, que acabou de sair. Pronto. E se por acaso quiserem saber mais informação, podem entrar em contato comigo, que eu passo a mensagem ao Steven. Obrigada, Steven. Obrigado, Ana.